Bom dia, irmãos, outra vez. Prazer estar com os irmãos nessa oportunidade para compartilhar a palavra do Senhor. Tenho vindo... subir aqui um pouco mais. Melhor assim? Tenho vindo algumas vezes aqui à Igreja Hebron, sempre uma alegria poder estar com os irmãos, participar da adoração e também trazer o ensino da Escritura. Outro dia encontrei o irmão Jefferson, né? Eu viajo um bocado e ele parece que viaja mais do que eu também. Nos cruzamos num voo daqui para Boa Vista, né? Foi um tempo bom de conversa. Só não sabia que o irmão era um cearense, fake news, né? Tem cearense de todo jeito. Eu descobri hoje um cearense que não é cearense, né? E bom, né? Mas é aquele desejo dos pais de manter a herança, né? Amados irmãos, estou aproveitando a passagem aqui. Tinha acertado com o pastor Herbert há um bom tempo essa semana, mas por alguns ajustes tivemos que adiar. Era para ter começado semana passada. Eu agradeço o pastor a gentileza de acomodar, porque de fato eu estou em mais um circuito de viagens. Estou chegando aqui, daqui eu vou a Portugal na quarta-feira. Temos 4 famílias missionárias lá. Não vou conseguir ver todos, porque só tenho 4 dias, mas vou ver 3 dessas famílias. Aproveitar e visitar, conversar, animar os missionários em Portugal. De lá eu sigo para uma conferência na Alemanha, no sul da Alemanha, um evento interessante. Alguns anos atrás, século XVIII, a obra missionária estava um pouco perdendo o vigor, e Deus levantou no sul da Alemanha um homem chamado Zinzendorf. Talvez já ouviram falar desse homem, chamado Conde Zinzendorf, lá na Morávia, irmãos perseguidos vindo da República Tcheca e outros locais, né, depois da Reforma. E esse homem, que era um pietista, cedeu uma parte do seu terreno, uma propriedade, para que eles se acomodassem ali. E ali nasceu a Igreja dos Moráveis, que existe até hoje. A partir dali, havia uma proporção de cada 6 membros, um era missionário. Imagina isso, o movimento missionário explodiu lá. E vai acontecer um evento lá, nesse local, um lugar extremamente significativo. E os irmãos, outro dia, me mandaram um recado dizendo: pastor, vamos ter esse evento, é uma missão americana, e gostaríamos que o senhor tivesse. A gente paga as passagens, paga hotel, paga tudo. Aí, o que você diz numa pergunta dessa? Você diz assim: vamos orar. E antes de terminar a ligação, diz: amém, Deus disse que eu... O Senhor já respondeu a oração. Então, de fato, estou indo nessa viagem da Portugal, depois de ter esse momento com os irmãos lá na Alemanha. E depois tem uma viagem também importante na Turquia, que essa é uma viagem bíblica. É uma viagem que deveria ter acontecido para Israel, mas devido à guerra, então foi adiado, e o grupo decidiu fazer as 7 igrejas do Apocalipse, mais Grécia. Então, não é Israel nós adiamos para janeiro de 27, mas também é uma viagem extremamente significativa. Vamos passar naqueles locais para onde o Senhor mandou as cartas, e também fazer mais ou menos o roteiro da segunda viagem de Paulo, que também está em Atos. Então, vai ser 1 mês e alguns dias fora de casa. Graças a Deus, a viagem, a última parte na Turquia, minha esposa vai chegar, então vai dar para aliviar um pouco a saudade. Mas até lá estarei assim ocupado em diferentes atividades. Peço aos irmãos que orem. E o pastor Walter falou sobre as ofertas missionárias, né? Então os irmãos saibam que essa caixinha missionária é uma bênção, né? Chega para todos nós missionários. Tenho recebido já há algum tempo o missionário Renato lá em Boa Vista, o Júnior no projeto de aviação, acho que está também no grupo, né? E vários missionários que eu conheço, por onde a gente passa, todos eles louvam a Deus por essas benditas caixinhas, né? Esses cofres que chegam a cada 3 meses. Muito obrigado, irmãos, pela generosidade. Continuem fiéis, servindo ao Senhor, sabendo que esse investimento em missões é um investimento eterno, sem dúvida. É ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Queria trouxe alguns dos livros, né? Como os irmãos sabem, Deus me deu a bênção de escrever alguns livros. O primeiro foi esse, Desejo Dominado.
tá esgotado, inclusive na editora. Então acho que tem 3 exemplares remanescentes. Estou vendendo muito caro, porque é o final, né? Agora subiu o preço. Brincando. Mas encontrei esses 3 agora e trouxe, caso os irmãos queiram. Na verdade, eu trouxe 4, mas 2 já me ligaram dizendo que tem que mandar para outro local. Então só tem 2. Mas tem a série de devocionais sobre ansiedade e sobre família, né? Lutem por suas famílias, a verdade vos libertará. É uma série para ser 4 livros, 2 saíram até o final do ano. Deus permitindo, deve sair os outros 2, seria para o ano inteiro. Mas esses eu tenho algumas cópias aí. E também está esgotado, mas achei uma cópia só, que é um lugar chamado Céu, né? Então, se alguém não tem o céu, quer adquirir, essa é a última chance de ter o céu, estou brincando. Mas também alguém já me disse, não traga para mim, os irmãos lá na Europa. Mas de qualquer modo tem aí, caso os irmãos queiram, aproveitem esse material. Irmãos, o nosso tema aqui dessa semana, começando hoje de manhã, indo até terça-noite, é sobre aconselhamento bíblico, faz parte do currículo da Semana Teológica. Então agora pela manhã, né, vai ser mais uma aula mesmo, tá certo? Vamos usar vários textos bíblicos, conforme o tempo, né? O pastor Walter já me disse o tempo ali, então vou ficar olhando, enquanto ninguém desmaiar de fome, eu vou seguindo. Não, estou olhando aqui. Mas será uma introdução. Hoje à noite vou tentar juntar aconselhamento, evangelismo e a doutrina do céu, falando sobre a paz do céu, como a certeza do céu traz paz. Aqueles que não têm certeza do céu podem ter em Cristo, aqueles que têm devem aproveitar essa certeza. Hoje vamos falar sobre a paz do céu. Mas agora pela manhã queria fazer um panorama desse assunto, aconselhamento bíblico. Esse é um assunto perto do meu coração, 2 assuntos muito próximos de mim, missões, por causa do trabalho que eu faço cuidando de missionários, e aconselhamento, porque o Senhor me deu a oportunidade de ter estudos mais especializados e concentrados nessa área. Quando fiz os estudos, eu não ocupava a função que eu ocupo hoje, ser um conselheiro de missionários, mas Deus estava preparando já para isso, né? Para esse trabalho de animar, ajudar, restaurar missionários ou irmãos de modo geral. Estava pensando naquele tempo nos membros da minha igreja, ou de ajudar pessoas a ajudarem pessoas. Mas Deus estava de fato preparando também para esse ministério que eu exerço hoje, que é um ministério de pastorear missionários, vamos dizer assim. E pastores também. Deus tem me dado a oportunidade de ajudar pastores, irmãos que estão em lutas. E então esse assunto é um assunto bem perto de mim, tanto que esse primeiro livro surgiu por causa disso. É um livro na área de aconselhamento bíblico. Então vamos orar, e eu quero apresentar uma introdução geral a esse assunto. Querido Pai, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Como fomos lembrados há pouco, Senhor, o Senhor nos dê graça de dizer para a nossa própria alma: bendize ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Os motivos, Senhor, é porque o Senhor perdoa as nossas enfermidades, o Senhor sara todas as nossas dores, o Senhor nos coroa de graça e misericórdia, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Por essa razão, Senhor, é nosso dever bendizer a Ti. Bendito seja o nome do Senhor. Peço que nos conduza agora, enquanto estudamos sobre aconselhamento bíblico, não somente o conceito seja entendido, Senhor, mas também o fundamento bíblico, que a partir disso o Teu povo aqui seja edificado e possam ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar aqueles que precisam. Desde já agradecemos a Ti por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, um jovem casal muito querido, membros da minha igreja, o esposo inclusive era um filho na fé, uma pessoa que eu acompanhei muito cedo,
Se conheceram na igreja, depois de algum tempo começaram a namorar. Eu acompanhei o casal, estava sempre muito perto deles, tive inclusive o privilégio de realizar a cerimônia de casamento. Não demorou muito, esse jovem casal começou a ter dificuldades. Eles precisavam de ajuda, mas a esposa, a jovem esposa, estava decidida que não queria ninguém, como ela dizia, se metendo na nossa vida. E os problemas foram aumentando. Infelizmente, depois de algum tempo, eles já não frequentavam a igreja. Nós tentávamos animá-los, mas estavam cada vez mais distantes. Com isso, eles iam perdendo a bênção que a Bíblia diz e ordena para o corpo de Cristo: levai as cargas uns dos outros. Nós não conseguimos levar as cargas daquele jovem casal porque eles resolveram ficar sozinhos, não receber a bênção do auxílio do corpo de Cristo. Resolveram desobedecer a ordem da palavra de Deus, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, ao invés de aproximar-se do Senhor ainda mais nos seus problemas, eles se afastaram. Nós temos uma tendência de fazer o inverso. Quando estamos em lutas, em crises, nós precisamos mais de Cristo, nós precisamos mais do corpo de Cristo, mas às vezes nós nos afastamos e o problema só piora. Junto com o pastor auxiliar, nós visitamos algumas vezes, às vezes tarde da noite, que era quando a gente conseguia, mas nada conseguia animar aqueles jovens casal. Eles estavam magoados um com o outro, estavam amargurados, de fato, muita amargura. Eles haviam perdido a possibilidade de comunicar um com o outro e, não ouvindo o conselho de Deus, começaram a ouvir o conselho dos ímpios. E a situação só foi piorando. Depois de muitas tentativas de ajudá-los por meio da palavra de Deus, finalmente eles decidiram se afastar completamente da igreja. O jovem esposo decidiu que ia entrar no caminho do divórcio. Tentamos de todas as maneiras. Era curioso, porque como éramos amigos, eu era pai na fé, eu batizei, eu vi a vida. Eu dizia: meu irmão, você sabe que está errado. Ele dizia: eu sei, pastor, estou errado, mas você que vai fazer assim, eu vou fazer. Interessante, né? Curioso, qual a razão o coração havia endurecido? Coração duro, insensível, você não consegue mais ver o efeito da palavra de Deus. E ele, infelizmente, seguiu naquele caminho. Interessante que, inicialmente, era a esposa que estava decidida a não viver a vida comum, o lar, não assumir o papel dela como esposa. De fato, havia um grande problema. Ela não é que ela não entendia, ela não queria obedecer os papéis bíblicos de uma esposa. Mas quando o marido, sempre mais maleável, mas quando o marido ficou endurecido no seu coração, e aí ela tentou resgatar, mas não conseguimos, porque o marido já estava, infelizmente, decidido e não queria mais lutar pelo casamento. Nós só tivemos que, com tristeza, acompanhar, ainda com muita luta, aquela esposa. Eu a recebi várias vezes chorando muito no escritório, reconhecendo: eu não devia ter me comportado assim, eu queria voltar, mas o homem não queria mais de modo algum. E nós tivemos que acompanhar com muita tristeza aquilo que alguém definiu bem no divórcio. O que é o divórcio? Eu ouvi uma definição que eu achei muito interessante. A definição é: divórcio é um funeral sem corpo. É forte, mas eu acho que pega bem a ideia. É a morte da união, é a morte do compromisso, é a morte daquilo que foi celebrado diante do Senhor. E quantas pessoas são afetadas? Se tiverem filhos, então eles não tinham, nesse caso, tivemos que acompanhar aquele funeral sem corpo. O que aconteceu com os meus amigos? O que aconteceu? Mateus capítulo 7 nos ajuda a entender um pouco isso. E é o primeiro texto que eu quero. Não vou pregar em nenhum texto, porque eu quero passar por vários, mas pelo menos mostrar de modo geral
a base bíblica para o aconselhamento. Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as... Qual é o próximo verbo aí? Pratica. Notaram as duas coisas? Ouvir e praticar. Todo aquele que ouve. Lembra que estamos no final do Sermão do Monte aqui. Jesus está fechando, está concluindo, e ele conclui com essa ilustração inesquecível. Todo que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente. O que o homem prudente fez? Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Mas o fato de ter construído a casa sobre a rocha significa que essa casa não vai passar por testes? Não. Ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, estou aplicando ao caso que eu contei para os irmãos. Eles ouviam, eles tinham uma história de ouvir a palavra de Deus, mas num determinado momento eles resolveram não praticar. Como eu disse, o próprio esposo dizia: eu sei, mas eu não quero. Não era uma questão de entender, não era questão de pensar, era uma questão de decidir. Eu sei o que Deus quer. Então não era ignorância, mas eu não quero fazer. Eu não sinto, meu coração não está pedindo para fazer. Ouvia a palavra, conhecia a palavra, mas não praticava. E o texto diz: 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será como um homem insensato. O que identifica o homem insensato? Ele construiu a sua casa sobre a areia. Observa o verso 27, que os mesmos testes que vêm sobre a casa do homem prudente, vêm sobre a casa do homem insensato. Exatamente as mesmas palavras. O que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A do homem prudente diz assim: ela não desabou. Mas do homem insensato, que se identifica, o que identifica o homem insensato? É o que ouve e não pratica. Ele ouve e não pratica, tá? A palavra de Deus, ela dá sabedoria, dá discernimento. Salmo 19 é um salmo essencial para aconselhamento bíblico. Verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita, o que ela faz? Restaura a alma. O mandamento do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Aos abestados, né? Eu gosto de dizer isso, somos nós, que no norte não usa tanta palavra abestado, lá do Ceará, né? Usa leso, né? Então, numa tradução mais comum seria isso: todos nós somos lesos, naturalmente, abestado, como diz no Ceará. Pensa que sabe alguma coisa, mas somos tolos. Nosso coração pecaminoso naturalmente é carente de direção. Mas a palavra de Deus dá sabedoria, dá direção, dá discernimento. Mas aquele jovem casal não quis praticar. E o texto diz que a casa desse homem insensato, ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra de Deus está cheia dos termos conselho, conselheiro, aconselhar. Aparecem em diferentes textos bíblicos. Por exemplo, preciso abrir, mas vou citar o Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está vendo lá a palavra conselho? Então, existe o conselho de Deus e existe o conselho dos ímpios. É importante lembrar, irmãos, que todos nós estamos dando e recebendo conselhos, todo o tempo. Nós estamos influenciando e sendo influenciados. A grande pergunta é: qual a fonte de conselho que está nos influenciando? Davi diz no Salmo 32, falando do Senhor, diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Mais uma vez, a palavra do Senhor se apresenta como a fonte de conselho. Salmo 119, 24 diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus
conselheiros. Interessante, testemunho do Senhor serve como os nossos conselheiros. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Mais uma vez, a palavra conselho aparece como um conceito essencial. Ainda em Provérbios 27, 9, diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Mais uma vez, a importância do conselho. Irmãos, nós precisamos de conselho. Todos nós precisamos de orientação. Nós dependemos uns dos outros. Nós somos um corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se regozijam. Nessa convivência mútua do corpo de Cristo, habitados pelo mesmo Espírito, tendo a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, nós nos edificamos. Lembra que Salomão diz: bom é serem dois, é melhor do que ser um, porque sendo dois, quando um cai, o outro levanta. Mas se estiver seguindo o conselho de Deus, se não tiver, muitas vezes até olhando o companheiro caído, aquele que está em pé não se anima, porque não está seguindo o conselho de Deus, está seguindo o conselho do seu próprio coração. O nosso coração também é uma fonte de conselho, mas não é uma boa fonte de conselho, porque Jeremias 17 diz que o coração humano é desesperadamente o quê? Corrupto. Puxa vida, nós nem estavam lembrando disso, né? Que má notícia. que eu vim receber essa má notícia? Essa é uma má notícia que é boa. Por quê? Porque nós aprendemos a não confiar no nosso próprio coração. O conselho do mundo diz assim: o que é que o seu coração quer? O que é que te faz feliz? Como é que você se sente? Hoje nós vivemos na era do sentimento. Eu uma vez dei um estudo à igreja que eu pastoreei sobre o sentimentalismo tóxico. Não se usava a palavra tóxico como hoje, tudo é tóxico, né? Tem o marido tóxico, tem a mulher tóxica, tem tudo, enfim, o pessoal vai inventando. Mas quando eu usei na época, não tinha esse modismo não, porque, não sei se é porque eu sou velho ou sou chato, eu não gosto de usar esses modismos, que as pessoas começam a fazer os neologismos, ou dar sentidos diferentes para as palavras, eu deixo eles se desgastarem, e só depois é que eu começo a usar, para não criar confusão, porque a mudança de palavras, ou o uso da palavra no contexto errado, traz um significado errado. Palavras têm uma importância, são por elas que nós comunicamos, ou não comunicamos a verdade. Então eu lembro que eu usei o termo chamado sentimentalismo tóxico, parecia até profecia, porque hoje se usa muito isso, né? É o sentimentalismo tóxico, é esse espírito de vitimismo, que todo mundo é hipersensível, que você não pode olhar diferente, que você não pode pensar diferente de mim. Não somente não pensar, hoje o grande problema não é que eu não posso pensar diferente, é que eu tenho que aprovar o diferente. Uma coisa é eu ser tolerante, fala-se muito de tolerância, fala-se muito de liberdade de expressão, e agora com a morte do Charles Kirk, né, isso voltou muito forte nos Estados Unidos. Por que ele foi morto? Ele foi morto porque não podia expressar os seus pensamentos. As ideias que ele expressavam feriam um grande grupo de pessoas, e um desses representantes ficou tão ferido que resolveu calar o jovem por meio de um tiro, né? Curioso, né? Em geral, essas mesmas pessoas levantam a bandeira da tolerância. Temos que tolerar os diferentes e tal, mas irmãos, lembre-se, essa tolerância que se prega no mundo, de fato é a tolerância intolerante. É uma tolerância até o ponto em que nós não discordamos e você não afirma e não aprova o que eu estou dizendo. A tolerância era para dizer: tudo bem, você é diferente de mim, você pensa diferente, ótimo, mas você vai expressar suas ideias e vai seguir o seu caminho, e eu vou expressar as minhas e seguir o meu caminho. Eu não preciso abraçar suas ideias, mas não vou dar um tiro em você porque você tem essas ideias.
Mas, na verdade, hoje as coisas estão completamente diferentes. Você não tem que tolerar, você tem que aprovar. E se não fizer isso, você corre risco de perder o emprego, você vai perder amigos e talvez perca a vida, né? O Charles Kirk perdeu a própria vida. É o sentimentalismo tóxico. No linguajar popular é o mimimi, né? Também usa muito isso, é cheio de mimimi. Como eu disse, eu não gosto desses neologismos, mas esse exprime bem, até porque é uma onomatopeia, né? Parece um gatinho sensível, mimimi, sei lá, enfim. Mas, essa é a ideia. Sabe por quê? Porque o que conta é o coração, é o que eu sinto, é o que eu sinto. Eu estou me sentindo assim. E se eu estou me sentindo assim, eu devo ser, entre aspas, autêntico, é assim que o Conselho do Mundo diz, você se sente assim, então seja autêntico. Não é? Eu vi uma vez uma senhora na igreja, ela, infelizmente, depois, não sei se é salva, eu sei que ela saiu e perdemos o contato, né? Como diz um amigo meu, eu só posso garantir a salvação de 2 pessoas. A minha, porque eu conheço o meu coração, a minha decisão por Cristo, e o ladrão na cruz, porque Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então daí para frente eu não posso garantir por mais ninguém. Aquele ali eu sei que foi salvo, né? E posso falar por mim, pelos outros não sei, mas eu não sei o caso dela, mas eu lembro ela tentando me enrolar, né? Ela dizia assim, pastor, é o seguinte, eu não estou feliz no meu casamento. Tá bem, mas eu sei que vocês não estão, inclusive, infelizmente terminou destruindo aquele casamento. Mas ela diz, olha, Deus me criou para ser feliz. Primeira premissa, Deus me criou para ser feliz. Segundo eu não estou sendo feliz. Logo vem a conclusão, olha a inteligência, né? A lógica. Primeira premissa maior, fazendo lá a lógica clássica. Deus nos fez para ser feliz. Começa por ela. Eu disse, me mostra na escritura. Lembrando do nosso querido pastor Fred, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, porque ele me disse isso, eu nunca esqueci. Quando ele dizia assim, quando alguém lhe disser uma coisa, pergunte capítulo e versículo, né? Se não tiver capítulo e versículo, não aceite. Fantástico, né? E eu guardo isso mesmo. E eu disse, irmã, capítulo e versículo, ela não tinha, né? Ela tinha aquela ideia geral, Deus me fez para ser feliz. Eu não estou sendo feliz, logo, Deus quer que eu abandone o meu esposo. Olha aí que arrumação, né? Que raciocínio. Tem uma lógica, mas nem tudo que tem lógica é correto e moral, lembre-se disso. Nós não somos guiados por lógica. Você pode fazer um raciocínio lógico, que logicamente as coisas combinam, mas o fato de ter lógica não significa que Deus aprova. Aliás, eu vou um pouco mais. O fato de ser legal, muitas vezes, não significa que é moral. Ah, mas eu tenho base legal, mas é moral? Tem uma base diante de Deus? Que nós podemos esticar essa legalidade para muita coisa, como estamos vendo hoje no nosso Brasil. Mas, enfim, meus irmãos, essa ideia de que o meu coração é quem deve dirigir. Não, em aconselhamento bíblico, nós dizemos o problema não é o problema é o coração. O coração é que é o problema. É de lá que brotam os frutos amargos que nós colhemos. Jesus diz o que é que brota do nosso coração. Então, na verdade, quando nós encontramos alguém com dilemas, problemas emocionais, ansiedade, pânico, síndromes e tal, a primeira pergunta que tem que fazer é: o que tem no coração, a raiz que está gerando esse fruto? Biblicamente, essa é a nossa análise. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que nós fazemos externamente brota do que nós somos internamente. Aquilo que o homem pensa, isso ele é, diz a Escritura. Então, muito bem, eu estou aqui com uma pessoa descontrolada emocionalmente, né? Eu lembro de um homem que era um vulcão, e a esposa sofria muito, e depois de muito tempo ela resolveu abrir para mim como pastor, e ela disse: pastor, o meu marido é um homem iracundo, ele dirigia, era motorista nesse tempo, no trânsito, pessoas já botaram um revólver na cabeça dele, porque ele sai xingando as pessoas e tal, corta, avança sinal, usa até palavrão.
Um detalhe, era um cristão, ou se dizia cristão por muitos anos, né? E ela disse: mas pastor, ele tem um problema, ele tem uma doença. Eu já levei ele para o médico uma vez e o médico disse que ele tem uma síndrome. É uma síndrome da ira incontida. Olha aí, que coisa. Bonito, né? É uma forma muito boa de livrar a responsabilidade, chamar de pecado aquilo que, de doença ou síndrome, o que a Bíblia chama de pecado. A Bíblia não reconhece a pessoa iracunda como uma pessoa doente. Pelo contrário, o provérbio diz que como uma cidade sem muro, assim é o homem iracundo. Não ande com ele para não aprender os seus caminhos, tá? Há pessoas que se orgulham, não é porque eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu explodo, depois que eu explodir, pronto, volta tudo normal. Engraçado, né? Então todo mundo tem que receber a sua explosão. Você vai destruir um monte de coisa, e às vezes nessa explosão pode destruir coisas que não se constrói mais, e depois se justifica, é porque é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Pode até ser que seja, mas o Espírito Santo transforma as pessoas. Tudo bem, eu tenho uma tendência pecaminosa de me irar, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu posso ser até o filho do trovão. Lembra? Havia 2 discípulos do Senhor Jesus que eram chamados de filhos do trovão. Boanerges, filhos... Lembra disso? Lembra quem eram os 2? Tiago e João. Quem foi que respondeu? Olha aí, vai concorrer a um livro. Não, já brincando. Não, mas você já tem, perdeu a concorrência. Enfim. Tiago e João. Interessante. Por que Jesus os chamou de filhos do trovão? É porque eles eram mansos, pacíficos, cordados? De jeito nenhum. A gente entende por que ele é chamado filhos do trovão numa situação em que Jesus está passando por uma aldeia dos samaritanos. Lembra disso? Os samaritanos não quiseram receber Jesus porque ele estava indo para Jerusalém. Aquela rixa histórica e religiosa, samaritanos com judeus. Se ele quer ir para Jerusalém, nós não queremos dar pousada para eles, né? E aí os dois discípulos mansos, menino calmo, sereno e tranquilo, chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, queres que nós demos uma lição neles? Uma coisa básica, uma coisa simples, nada demais. E o que é que vocês querem? Nós queremos só pedir que desça fogo do céu e sapeque esse pessoal. Olha só que mansidão tremenda, né? Nada demais, só descer fogo do céu e queimar, ou exterminar todo mundo assim. Olha que coração manso desses dois. Amados irmãos, quem eram os 2? Tiago e João. Tiago foi o primeiro mártir, não temos muito mais dele em Atos capítulo 12, ele morre, né? Mas João foi o último a morrer. E João nos deixou um grande legado nas Escrituras, porque o Evangelho de João está lá, as 3 epístolas e ainda o Apocalipse. Foi o último dos apóstolos a morrer, morreu exilado na ilha de Patmos. Inclusive essa viagem na Turquia tem um lugar que lá é a casa, chamada a Catedral de João, onde possivelmente ele teria escrito os Evangelhos. Apocalipse não, porque certamente foi de Patmos. Mas esse João se tornou conhecido como o apóstolo do amor. Lembra disso? Qual é o tema das epístolas de João? Amados, amai-vos uns aos outros. No amor não existe medo. Aquele que não ama não conhece. Como é que um homem que era o filho do trovão se transformou no apóstolo do amor? Tá? Então, há possibilidade de mudança. Nós não podemos ficar nos justificando, dizendo é porque eu sou assim. Não, nós podemos e devemos seguir o conselho bíblico, e se temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos conduz a toda a verdade, nós podemos mudar. Nós podemos sair de uma pessoa iracunda, impaciente, intolerante, para ser uma pessoa que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tá? O Espírito de Deus nos transforma completamente, transforma o coração, e o coração transformado, nós vamos mostrar essa mudança também no comportamento. Está entendendo, irmãos? Então, o aconselhamento bíblico vai nessa direção. O que é que tem no coração?
O problema não é o problema é o coração. E a pergunta então é: quem pode mudar o coração? Quem pode mudar o coração? Comportamento pode se mudar por alguns métodos. Comportamento você pode adestrar aqui, entre aspas, né? Conheço uma história de um homem que tinha um grande problema com o uso de drogas. Grande problema. Mesmo depois de convertido ou supostamente convertido, a família sofria muito com isso. Até que num momento ele teve que ser internado numa clínica para passar aqueles dias para se recuperar, para se livrar das drogas. E ele foi, realmente, eu visitei, inclusive, eu lembro. Depois do tempo ele saiu. Do que me consta, e pelo menos naquele tempo em que eu estava perto, nunca mais ouvi que ele tenha voltado a usar drogas. Mas sabe uma coisa? Irmãos, a luta era uma atrás da outra. A esposa tinha enormes lutas e eu, como pastor, muitas lutas, porque ele não estava mais usando drogas, mas ele substituía esse pecado por outro, e um desses foi terrível, que quase levou à morte da própria esposa. Mas ele não havia mudado, ele havia mudado o comportamento e não o coração. A mudança verdadeira acontece de dentro para fora, quando o coração é transformado. E aí você simplesmente não vai se comportar bem porque as pessoas estão olhando, estão lhe observando, nem vai se comportar bem por causa de um ajuste social. Não. Eu estou diante de Deus, o meu coração foi transformado, eu temo ao Senhor e não aos homens. Salomão diz: quem teme aos homens, armas ciladas. Então, quando eu vivo aparentemente bem com temor dos homens, eu fico armando ciladas, porque o meu alvo não é agradar a Deus, o meu alvo é não ser descoberto. Mas se eu temo ao Senhor, eu não estou preocupado quem está me olhando, não precisa alguém estar levantando a placa dizendo: sorria, você está sendo filmado. Não me interessa se estão me filmando. Não, eu estou vivendo para a glória de Deus, o meu coração é habitado pelo Espírito de Deus, meu corpo é templo do Senhor e eu vivo para agradar a Deus. Pronto, quando nós chegamos nessa consciência, aí sim a mudança real começa a acontecer. Vai ser sempre fácil? Não vai ser sempre fácil. E às vezes o grande problema em aconselhamento bíblico é que você apresenta o remédio da Escritura, mas a pessoa não quer beber. Se tem um remédio, a pessoa não quer tomar o remédio porque é amargo, não vai curar. E isso acontece bastante em aconselhamento bíblico. Um outro verso queria destacar para os irmãos, sem comentar muito, é a profecia de Isaías, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Quem é esse? Qual o nome? Nome identifica a pessoa, né? Lembra, nome na Escritura tem um significado muito maior do que para nós hoje. Por isso o mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os judeus levavam isso ao pé da letra, ao ponto de não pronunciar o nome do Senhor. Então tinha as 4 letras do nome sagrado de Deus que estava no texto, mas quando eles viam aquelas 4 letras, eles pronunciavam Adonai, né, na palavra grega que é Senhor, porque eles pensavam de que só citar o nome do Senhor, o nome, o eu sou, né, que foi o nome que Deus deu para Moisés, quando Moisés disse: Senhor, quando me perguntarem o seu nome, eu não sei. Em Êxodo capítulo 4, Moisés tentando de todo jeito escapar do chamado de Deus, o Senhor diz: diga ao povo que eu sou. Pronto, esse eu sou são 4 letras, né? O verbo ser está, 4 letras, chamado o tetragramaton, que no fim das contas é o nome sagrado de Deus. Alguns usam Jeová, outros Yahvé e tal, mas o fato é que nós não sabemos qual é a pronúncia, né? Tem as chamadas testemunhas de Jeová, que eles brigam dizendo o nome é Jeová. Ninguém sabe, nem os judeus da época pronunciavam. Então as consoantes estavam lá, mas as vogais ali, a forma de pronúncia, eles não faziam, porque tinha um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Claro, creio que eles exageraram muito ao não achar que o fato de pronunciar o nome do Senhor estaria quebrando o mandamento. Mas
O mandamento não tomar o nome do Senhor é porque nome é igual à pessoa. Quando eu cito o nome, eu estou trazendo com esse nome a imagem, a identidade da pessoa. Não tomar o nome do Senhor em vão é não tomar o Senhor em vão. Nome é igual à própria pessoa. Isaías, profetizando acerca de Jesus, ele diz: e o seu nome será, o primeiro nome qual é? Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus Cristo não só é um conselheiro, ele é o maravilhoso Conselheiro. Aconselhar, portanto, deixe-me dar agora definições. Amanhã eu posso distribuir, inclusive, essas notas para os que tiverem, vocês podem ter tudo. Aconselhar significa dar instrução que conduz ao comportamento e crença correto. Romanos capítulo 15, por exemplo, verso 14, nós temos essa palavra, nem sempre no texto em português vai aparecer traduzido como aconselhar, mas a palavra no grego, no texto original grego, é exatamente a mesma. Romanos 15, 14, Paulo diz: e eu mesmo, irmãos, está lá. E sim, eu mesmo estou certo a vosso respeito. De quê? O que Paulo tinha certeza? De que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos, a palavra lá, admoestardes, é a palavra aconselhar. Aptos para vos aconselhardes uns aos outros. E nesse sentido aí, a ideia é dá a instrução que conduz ao comportamento correto. Significa corrigir para evitar o erro. Quando eu estou aconselhando, eu estou tentando corrigir alguém para que ele não caia no erro. Aconselhar, biblicamente, significa advertir acerca das consequências do pecado. Colossenses 3,16, aparece lá a palavra, no texto original, a palavra aconselhar, no nosso não vai aparecer nem sempre, como eu disse, essa palavra, mas aqui diz, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, traduzido literalmente, mutuamente, em toda a sabedoria. E nesse sentido aqui, esse aconselhar significa realmente advertir acerca das consequências do pecado. Pela própria etimologia, na língua original, aconselhar significa alcançar a mente ou o coração. Literalmente é pôr na mente. Pôr na mente. Vamos nessa semana discutir alguns termos, e um dos termos que nós devemos separar é cérebro e mente. E aí cria-se muita confusão, né? Quando fala-se desses dois termos. O cérebro é físico, é a massa encefálica, tem os neurônios, pode ser operado, ele se danifica, pode ter um tumor, enfim. Então temos problemas cerebrais. Mas quando falamos de mente, nós não estamos falando de uma coisa física. Mente na Bíblia é sinônimo de alma, o espírito. Às vezes é coração, às vezes é o homem interior. É esse elemento espiritual, vamos usar o termo subjetivo, inacessível por meios materiais, mas que é real e que determina quem nós somos, tá? Que vem da criação de Deus. Deus criou o homem, soprou nas narinas. Lembra o texto de Gênesis 2? Ele fez o corpo do pó da terra. Está lá o boneco, vamos dizer, né? Está lá a escultura. Mas o texto diz: o Senhor soprou. Interessante. Vento. Palavra espírito. Tanto em hebraico quanto em grego é a palavra que é sinônimo de vento. O Senhor soprou nas narinas daquela escultura, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Entrou um elemento que animou animou aquele corpo. Então ele tem uma parte física tangível, ele tem um cérebro, mas ele tem o ânimo divino.
o fôlego de vida, o Espírito de Deus que dá vida e sustenta a vida. E esse ânimo divino que realmente define quem nós somos em relação aos outros seres criados, é aí onde o Evangelho atua, é aí onde o Espírito Santo alcança, é onde a palavra de Deus causa a transformação para que o comportamento possa mudar. Qual o grande problema em nossos dias? É que foi retirado da equação o elemento espiritual da constituição humana. Então nós pensamos apenas em corpo, em sangue, em pele, em células, em neurônio, em osso. O homem, e quando pensamos às vezes na alma, no coração, no homem interior, pensamos em conexões elétricas. Não, por que a pessoa está sentindo ou agindo assim? Não, deve ter um problema de conexão elétrica, ele tem que tomar um medicamento para fazer o equilíbrio químico cerebral. Eita, meus irmãos. Parece bonito, parece interessante, mas essa tese do desequilíbrio químico ela já caiu por terra há muito tempo. Na verdade, ela vai na direção de tirar a parte espiritual, negar que o homem é uma criatura de Deus e a imagem de Deus está nele, e que ele é mais do que simplesmente corpo e neurônio, e ficar concentrado no cérebro, esquecendo a mente. O que Paulo diz aos Filipenses? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É essa mente, esse espírito, essa alma guardada pela paz de Deus, por meio da presença do Espírito, aplicando a palavra do Senhor, que transforma o comportamento externo, que transforma um filho do trovão no apóstolo do amor. Tá? É esse conceito que a Bíblia apresenta para a mudança verdadeira. Por isso que nós dizemos, o problema não é o problema é o coração. Preciso mudar. Essa pessoa ela não está se comportando bem, ela não está sentindo bem, ela está com sentimentos diferentes, ela não pensa, parece que ela não pensa linearmente, parece que ela não consegue decidir corretamente, por isso ela também não tem sentimentos adequados. Como é que resolve essa confusão? Pensamento, vontade, sentimento, imagina tudo isso confuso, misturado pelo pecado. É uma mistura que, se não for bem equilibrada, vai resultar em problemas grandes. Como é que se ajusta pensamento, volição, vontade e sentimento? Nós estamos aí entrando no campo espiritual. Qual é o remédio que pode alcançar a alma humana? Tem remédio que alcance a alma humana? Não tem. Mas o problema não é físico, não é? Você já deve ter visto isso. As pessoas com dificuldade vai ao médico, faz todo o exame e o médico diz, não estou vendo nada. E realmente não está. Os exames de imagem, de sangue, tudo, não tem. Fisicamente, está tudo tranquilo, mas o problema existe. A pessoa está sofrendo, a pessoa está com medo, a pessoa está ansiosa, a pessoa não está dormindo. O problema é real, mas a grande questão, de onde vem isso? Faz a investigação física? Não, fisicamente está tudo tranquilo, mas a realidade está lá, não é? A pessoa continua sofrendo. E aí eu lembro do rei falando com Neemias, né? Neemias, o copeiro do rei, que servia ao rei sempre com espírito alegre. Tem um dia que Neemias chega triste. Lembra disso? Neemias capítulo 2, veja lá. É uma expressão tão interessante, porque nos ajuda exatamente a entender aquilo que às vezes a medicina naturalmente não pode entender, porque está além da sua competência. Neemias capítulo 2, verso 1 diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Coisa interessante, né? Neemias sempre aparecia alegre, sempre.
Salomão diz algo muito interessante: o coração alegre aformoseia o rosto, né? Então Neemias estava sempre com o rosto alegre, bonito, né? E ele diz, o texto diz: eu nunca estivera triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Não é legal a pergunta, né? Aí os médicos aí, né, a Marisa e os outros, né, a pessoa chega no consultório abatido, acabrunhado, faz todos os anos, mas você está bem, por que você está triste, né? Você não está doente. Eu sei, doutor, não estou doente, mas eu estou triste. E tá. Então, de onde vem essa tristeza? O rei dá o diagnóstico, ele diz: isso tem de ser tristeza do coração. Claro, se o coração está triste, essa tristeza vai aparecer no rosto. Se a tristeza continuar, vai começar a ter problemas físicos mesmo. E aí às vezes cria essa dificuldade, porque o médico vai pegar talvez o processo já onde a tristeza de coração, a dificuldade interna está gerando um problema no corpo, mas o médico só tem acesso ao corpo, ele não consegue acessar a fonte do problema. Então vamos tratar o sintoma, mas se não tratar a causa, o sintoma continua, não é? Vai aparecer em outros momentos. Eu tenho um livro muito interessante que está esgotado, infelizmente. Mesmo esses que vendem livro usado na internet, não achei mais. Provisão Divina para a Sua Saúde, escrito por um médico chamado S.I. Macmillan, no inglês. Um médico da década de 70, e ele escreveu o livro atrás bem grande assim, lembra? Porque eu tinha talvez 16, 17 anos, faz tempo, viu? Quando eu li pela primeira vez. Eita, não sei nem como é que se lembra depois de tantos anos, né? Não estou tão velho assim também não, viu? Eu tenho 59 anos, vou dizer logo para você não querer ficar adivinhando. Eita, deve ter bem uns 80, 59. Atrás estava escrito assim: a paz não vem em comprimidos. Poxa, que coisa, né? É porque essa era a essência do livro. O autor escrevia ele dizendo assim: esse livro eu escrevi como um suspiro de sofrimento por dezenas de pacientes que passaram no meu consultório, mas eu não conseguia tratar a causa dos problemas, eu apenas tratava os sintomas e eles saíam ainda doentes, né? E ele, estudando a escritura, o texto base que ele utiliza para aquelas meditações, ele escreve vários casos, em Êxodo capítulo 15, quando o Senhor Moisés, Deus diz através de Moisés: se vocês ouvirem as minhas palavras, obedecerem os meus mandamentos, não trarei sobre vós nenhuma enfermidade daquelas que vieram sobre os egípcios. Aí ele, como médico, estudando, disse: interessante, então a obediência a Deus gera saúde? É isso mesmo, a obediência a Deus gera saúde. Então talvez muitos dos meus pacientes não foram curados, não é porque eu não estivesse dando o remédio para o sintoma, é porque o problema estava na relação com Deus. Curioso, né? Vocês que são da área médica e tal vão saber disso. E um dos casos que ele conta, muito interessante, é de um paciente que tinha um problema de coceira na pele, né? Coceira, e vinha e repetia, passava pomada, antibiótico, e aquele homem não curava. Eu não estou pensando em ninguém de vocês, não sei se ninguém aqui quer que está com problema de pele, não, viu? Não, rapaz, disseram, o pastor Eco foi dizer que eu estou com problema de pele. Não falei não, o pastor não falou nada das questões epiteliais dos irmãos, não. Mas a história é interessante porque ele disse que não curava. Finalmente um dia ele resolveu perguntar àquele homem: olha, nós já usamos tudo, só falta fazer uma pergunta, você tem problemas com alguém? O homem ficou vermelho e disse: eu tenho ódio de um vizinho meu. Todo dia eu durmo, aquele homem parece estar em cima de mim, eu durmo pensando como é que eu vou dar fim àquele homem. Ele está aí a causa da sua coceira. Não tem nada a ver. Claro que tem, especialmente pela pele, né? Dizer, a pele é um dos tecidos mais importantes para manifestar problemas internos, né?
Ele disse: pois o seu problema é esse, ou você perdoa esse homem, você não vai ficar bom nunca. Ele seguiu o conselho e ficou bom depois que perdoou o vizinho contra quem ele tinha muita amargura. Que tem a ver uma coisa com a outra, tem a ver tudo. Deus nos fez corpo, mas também nos fez alma. Nós somos um ser integral. Não tem essa história de que a alma está bem, mas o corpo está sofrendo de uma coisa. Não, quando a alma não está bem, o corpo sofre. Quando o corpo não está bem, a alma também sofre. Nós somos uma pessoa só, com a parte física e uma parte espiritual. E o aconselhamento bíblico parte exatamente disso. Nós somos seres espirituais feitos à imagem de Deus. O Senhor soprou nos homens o fôlego da vida. Nós fomos criados para estar ligados ao Senhor. Mas acontece que no capítulo 3 de Gênesis nós nos separamos do Senhor pelo pecado. E esse pecado continua sobre nós e até hoje nós sofremos por causa desse rompimento com o Criador. E esse rompimento com o Criador traz para nós dezenas de problemas, especialmente esses problemas da alma. Então, amados irmãos, a base bíblica para o aconselhamento é essa. O conselheiro bíblico, ele procura alcançar o coração do aconselhado, alcançar o coração. Coração, não estamos falando do músculo, estamos falando da alma. Ele procura alcançar o coração por meio das orientações que vêm da Sagrada Escritura. O alvo é ajudar o aconselhado a reconsiderar os seus pensamentos e propósitos. O aconselhamento bíblico acontece quando aplicamos a verdade bíblica de maneira convincente, amorosa e direcionada às necessidades do aconselhado. Por exemplo, em Gálatas 6, Paulo diz assim: irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ajudai-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. É interessante o surpreendido ali. Tem esse elemento assim, repentino. Você não estava pensando, estava meio desavisado, e de repente, opa, essa é a primeira trombeta. São quantas trombetas? São duas, então? Ok. Então, a primeira a gente se prepara, na segunda a gente vai. Obrigado, irmão Valmenci. O homem da trombeta ali é o Valmenci, né? Então, Ana, nem sei do que eu estava falando. Valmenci me tirou a concentração. Vós que sois espirituais, corrigiu. Isso é, muitas vezes nós somos surpreendidos em alguma falta. Então, é preciso que alguém chegue com o conselho bíblico e diz: irmão, eu queria compartilhar, eu estou vendo que você parece, a gente vai rodeando assim, como quem não quer nada, mas até poder confrontar em amor o irmão. Estou vendo alguma dificuldade, estou vendo um problema e eu queria lhe ajudar. Irmãos, a igreja de Cristo é para ser uma comunidade de conselheiros. Aconselhamento bíblico, aconselhai-vos uns aos outros, é para todos nós, como corpo, conhecendo a Escritura, vendo um irmão surpreendido em alguma falta, vendo um irmão sofrendo por causa de pecado ou por outra razão, nem todo sofrimento é por causa de pecado, mas na hora que nós percebemos, a nossa atitude não é dizer assim: pastor, resolve isso aí, não tenho nada a ver com isso. Não, a nossa atitude é: eu preciso ajudar o meu irmão. Eu preciso chegar junto. Eu não preciso nem compartilhar com mais pessoas. Deus me permitiu ver. Quando eu sei, eu fico responsável. Deus quer que eu participe dessa luta porque me trouxe ao conhecimento. Então eu vou, com a palavra de Deus, tentar ajudar o meu irmão que foi surpreendido em alguma falta. É assim que nós deveríamos funcionar como uma igreja de conselheiros. Outras vezes a pessoa está enfrentando uma provação. Não é nem que ela foi surpreendida em alguma falta, é que ela está em provação, em luta. E nós passamos: no mundo tereis aflições. Lembra Paulo descrevendo as aflições para os coríntios? Ele dizia assim: não quero, irmãos, que vocês ignorem a natureza da provação que nos sobreveio na Ásia. Foi tal
que chegamos a desesperar da própria vida. Isso é, Paulo estava debaixo de uma prova tão grande que ele diz, olha, aquilo era uma coisa até para desesperar da esperança de viver. E muitas vezes nós vamos estar em provações assim. Então, nesse momento, eu preciso de conselho. Eu preciso de alguém que chegue em nome do maravilhoso conselheiro e diga, irmão, aqui está um conselho da palavra de Deus, uma orientação bíblica para você suportar, entender, crescer por meio dessa provação. Muitas vezes, dependendo da situação, nós não conseguimos lembrar das promessas de Deus e às vezes muito menos não conseguimos aplicar a palavra do Senhor. Mas aconselhamento bíblico funciona na hora de uma provação intensa, onde a pessoa precisa de orientação para não ser esmagado sob o peso daquela dificuldade. Pode acontecer também quando um irmão está colhendo frutos amargos por causa do seu pecado, e ele precisa de uma orientação da Escritura para entender a vontade de Deus a fim de agir de modo adequado. O ponto essencial no aconselhamento verdadeiramente bíblico é a crença na suficiência das Escrituras, que para esse tipo de problema a palavra de Deus é suficiente. Bem, o pastor Herbert disse que a música que é o tema dessa semana vai ser o Salmo 19, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ideia é ela traz de volta a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, discernimento. Muitas vezes nossos problemas é que nos falta discernimento. A lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. E o que é que eles fazem? Alegram o coração. Deve ser tristeza de coração. Neemias estava com tristeza de coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O salmista disse, se não fosse a lei do Senhor o meu prazer, ter sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. É verdade. Há situações em que as angústias são tão grandes, que nós paramos e o Senhor, eu não vou sobreviver. Eu não vou suportar essa angústia. E aí o salmista diz, eu sei que é isso. E se não tivesse sido a lei do Senhor o meu prazer, eu teria perecido na minha angústia. Então, na palavra de Deus, existe substância, força, promessas para suportarmos a angústia. Traz alegria. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso é muito, irmãos. A lei do Senhor, o efeito dela na nossa vida é tremendo, é difícil de descrever. Mas o salmista, como se não achasse bastante, ele diz, além disso, por ela se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Né? A resposta está nela. Nós não conseguimos discernir as nossas próprias faltas. Somos tão incapazes que não conseguimos usar o espelho da Escritura. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão. E ele termina, e eu também, já a trombeta está tocando ali, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, irmãos? A lei do Senhor faz tudo isso. Que Deus nos abençoe.